Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão que a gente vai corrigir aqui no aulalivre.net. Sou o Prof. Igor e hoje a gente vai ver a questão 70 do caderno amarelo de Ciências Humanas do Enem 2020. Uma questãozinha de sociologia bem tranquilinha, como a gente pode ver, é uma que a gente tendo uma boa interpretação a gente já consegue responder, mas claro, sempre bom ter algum conhecimento geral prévio sobre sociologia, história, esses assuntos que sempre se misturam um pouco na prova de humanidades do Enem. Sem mais delongas, vamos então ler o enunciado. Lembrando, gente, deem uma olhadinha no enunciado antes de olharem o texto da questão. Às vezes o texto é grande, a prova é corrida, então otimizem o tempo. Leiam o primeiro enunciado. Se tiver que ler o texto, a gente lê ele com mais atenção, né? Daí a gente já sabe o que procurar nele. O enunciado diz: a transformação descrita no texto tem sido insuficiente para o estabelecimento de uma condição de igualdade de oportunidade em virtude da ou das, e daí a gente tem que dizer o que é isso daí, a base dessa desigualdade, a base desse problema de falta de oportunidade que o texto descreve. Vamos ler o texto rapidinho. Nas últimas décadas, uma acentuada feminização no mundo do trabalho vem ocorrendo. Se a participação masculina pouco cresceu no período pós-1970, a intensificação da inserção das mulheres foi o traço marcante. Entretanto, essa presença feminina se dá mais no espaço dos empregos precários, onde a exploração, em grande medida, se encontra mais acentuada. Resumindo, desde ali dos anos 70, mais ou menos, tem cada vez mais porcentagem de mulheres no mercado de trabalho. Vale lembrar que uma época era dominado por homens, boa parte do mercado de trabalho era masculino, e tem crescido a participação feminina. Mas o que acontece, o texto também nos diz, esse crescimento de participação se deu principalmente em zonas de trabalho, em áreas de emprego mais precárias. Ou seja, não é nos grandes empregos, não são nos empregos que a gente considera mais rentáveis e tudo mais, mas é em trabalhos que nem sempre têm as melhores condições, não têm o melhor salário e assim por diante. Então, esse foi o movimento escrito pelo texto. E ele está perguntando aqui, qual que é a relação disso tudo aí? O que está causando isso? Por que as mulheres estão trabalhando mais, mas não têm os melhores empregos possíveis? Por que ainda tem desigualdade de oportunidade nessa relação aqui de gênero na questão do trabalho? Vamos para as alternativas, né? Letra A. Estagnação dos direitos adquiridos e do anacronismo da lei vigente. Gente, as duas partes aqui dessa resposta elas estão bem equivocadas, porque não só teve uma estagnação dos direitos, desde os anos 70 para cá, a nossa lei, tanto a brasileira quanto as leis dos países ocidentais, de modo geral, tiveram várias pequenas mudanças para justamente favorecer oportunidades e tentar igualar algumas questões de gênero. Então já está questionável aqui nesse início. E daí ele fala anacronismo da legislação vigente. Poxa, galera, a legislação brasileira é muito boa. Todo mundo elogia várias partes da nossa legislação. O problema maior que a gente tem, como sempre, é com a prática, né? Aquela coisa, é muito bonito no papel, nossa Constituição, por exemplo, é muito elogiada muito afora, mas pouco da nossa Constituição está realizado, de fato, na nossa vida cotidiana. Então, letra A está meio equivocada. Letra B. Manutenção do status quo gerencial e dos padrões de socialização familiar. Essa está mais interessante, né? A questão falou que tem ali um problema que as mulheres até entram no mercado de trabalho, mas não conseguem as melhores posições. Isso pode ter relação com o status quo, ou seja, com a normalização que a gente tem de coisas no mundo, a maneira que a gente está predisposto a ver o mundo, dada a nossa sociabilização. E também padrões de socialização familiar, né? A maneira que nossas famílias, no geral, são estruturadas é aquele modelo clássico de que o homem sai para trabalhar, a mulher fica cuidando da casa, ou no máximo tem algum emprego, entre aspas, de mulher, e os filhos têm que ficar ali incomodando a mãe, não incomodar o pai que trabalha fora, esse tipo de coisa, né? Visão de uma família tradicional e assim por diante. Então, letra B está interessante, a gente sublinha, deixamos separado. Letra C, desestruturação da herança patriarcal e das mudanças de perfil ocupacional. Gente, o texto mesmo falou que patriarcado ainda está aí, né? Patriarcado, a ideia de que as bases da sociedade são moldadas de homens, para benefício dos homens, está intimamente ligado à ideia de que quem merece os melhores trabalhos são também homens. Ou seja, homens vão ocupar os cargos de elite, enquanto mulheres, no máximo, vão ter cargos periféricos, cargos ali do ladinho, mas não exatamente a posição principal. Então o próprio texto está indo contra isso, né? Não teve uma desestruturação da herança patriarcal. Muito pelo contrário, ainda vivemos numa herança patriarcal de acordo com o texto. Alternativa D. Disputas na composição sindical e da presença na esfera político-partidária. E, de novo, gente, aqui a questão é que, mesmo que essas
sejam questões relacionadas, por exemplo, a relação dos sindicatos e dos partidos com os grupos de trabalhadores, reivindicação de direitos, o texto em si não fala nada disso. Ele não fala em específico em um sindicato feminino, ele não fala sobre partidos que tenham voltado sua atenção política para a questão das mulheres no mercado de trabalho. É um caso em que a questão simplesmente não fala desses assuntos, né? Uma leitura atenta do texto percebe que é outra questão. Para usar a expressãozinha brasileira clássica, o buraco é mais embaixo. Letra E. Exigências de aperfeiçoamento profissional e de habilidades na competência diretiva. Ou seja, ele está dizendo aqui que, basicamente, o problema de mulheres não terem igual oportunidade de trabalho, de só pegarem mais, percentualmente, trabalhos precários, trabalhos piores do que homens, é porque mulheres ainda não têm grande aperfeiçoamento profissional, ou seja, não tem profissionalização avançada e tudo mais. E isso daí, entretanto, não vai ser a causa, não é de novo, o X da questão. E mais, a gente pode questionar isso também. Muitos dados indicam que mulheres com o mesmo nível profissionalizante do que homens nem sempre têm os mesmos cargos, nem sempre têm o mesmo salário, nem sempre têm os mesmos direitos trabalhistas, né? Às vezes tem mulheres que são mais qualificadas que homens e não são escolhidas para certas funções, porque a gente ainda tem uma mentalidade, às vezes, de que tem trabalhos que são trabalhos masculinos. E justamente, então, voltando à alternativa correta, letra B, manutenção do status quo gerencial e dos padrões de socialização familiar. Socialização familiar tem aquela coisa de a gente aprender uma estrutura familiar onde papai vai trabalhar, mamãe fica em casa cuidando das crianças, fazendo faxina e coisas do tipo, ela não teria um trabalho formal fora de casa. E também o status quo, em particular, ele é muito voltado para que nós pensemos em cargos como tipicamente masculinos. Se a gente fala de modo genérico sobre medicina, sobre ser empresário, esse tipo de coisa, a gente muitas vezes pensa em homens. A gente nem percebe, mas na nossa cabeça surge ali uma figura masculina para trabalhar, de novo, com medicina, administração de empresas, professores universitários, a gente geralmente imagina professores homens, não professoras mulheres. Professoras mulheres a gente imagina a tiazinha da creche ou coisas do tipo. A gente até usa essa expressão tia, não é professora, é tia, né? Ela está ali para cuidar de criança e assim por diante. E justamente é isso um status quo que o texto está criticando. O texto está dizendo que é importante que mais mulheres trabalhem, mas temos que cuidar para não deixar elas só em trabalhos precários, trabalhos secundários. Elas deveriam ter o trabalho que elas bem escolhessem. Então, retomando, essa foi a questão 70 do Caderno Amarelo de Ciências Humanas do Enem 2020, alternativa correta, letra B. Muito obrigado, pessoal, que viu o vídeo até aqui e até uma próxima. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais.